Olá, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre as eleições 2022. Na expectativa das convenções do meio de ano, os pré-candidatos à presidência ampliam a agenda. A polarização na corrida continua mais forte do que nunca e reduz as chances da terceira via. Qual será o peso dos dados econômicos na eleição? As desconfianças em relação à urna eletrônica devem continuar gerando conflitos entre executivo e judiciário? Assuntos para o Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o cientista político Rubens Figueiredo, para a gente falar mais sobre as eleições aqui no país, as eleições de outubro. Rubens Figueiredo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. A gente sempre se falou na programação da Rádio Jovem Pan, agora também estamos na TV e é importante fazer essa análise para o nosso público. Bem-vindo, Rubens. Obrigado, Tiago. É sempre muito bom falar com você. Eu que agradeço. Ô Rubens, a gente sempre se conversou e falou muito sobre a polarização na época do PT e do PSDB. Só que, ao que tudo indica, essa polarização de agora é uma polarização mais ampla, vamos dizer assim. Como que é possível a gente fazer a comparação dessa expectativa de eleição agora em outubro, comparando as eleições passadas em que a gente teve muita polarização PT e PSDB e já na eleição passada não tivemos mais essas duas siglas no segundo turno, não é? Olha, Tiago, a polarização agora ela é muito mais intensa do que ela foi no passado. Eu não tenho dúvidas que é um movimento de maior polarização eleitoral que nós já tivemos no Brasil. Eu vou tentar explicar por quê. Primeiro, hoje você tem a possibilidade de analisar um número muito grande de pesquisas. Em eleições anteriores, você tinha 2, 3 institutos maiores que davam o tom daquilo que estava acontecendo em termos de intenção de voto, rejeição, interesse pelas eleições e por aí vai. Mas quando a gente analisa o conjunto das pesquisas, a gente percebe um fato inédito. Nós estamos aí no mês de junho, mas desde maio, quando você soma o índice de intenção de voto espontâneo dos dois primeiros colocados, né, Lula e Bolsonaro, você percebe algo em torno de 65%, 70% dos eleitores que desde maio, desde junho, já escolheram seus candidatos espontaneamente. Isso é inédito. Nós nunca tivemos um número tão expressivo como esse. O segundo ponto é que quando você pega a pesquisa estimulada, você chega a 75%, quase 80% de eleitores que já escolheram seus candidatos. E quando você pergunta, você mudaria seu voto? Cerca de 80% dizem que não. Então você tem um voto muito cristalizado, você tem um voto já definido pelo eleitor. O eleitor declara que já escolheu e que dificilmente votaria em outro candidato. E quando você analisa a rejeição, você percebe dois fenômenos. Primeiro, que a rejeição é muito alta, né? Numericamente, os números são muito expressivos. Em algumas pesquisas, você chega, o candidato Bolsonaro com 55% até 60%, dependendo do levantamento, e o Lula também com 43%, 45%, 40%, que são números elevados de rejeição. Mas não é só a parte, vamos dizer, quantitativa que chama a atenção. A rejeição dessa eleição é uma rejeição muito parecida com ódio, né? Não é simplesmente rejeitar outro candidato, é odiar. E as bolhas que se formam nas redes sociais, elas só vão acentuando esse ódio. Então você tem discussões nas redes sociais de uma intensidade muito grande. E essa intensidade da rejeição dá um caráter diferente a essa polarização. E você tem também dois candidatos com um espírito, vamos dizer assim, bélico, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Lula são candidatos que gostam do embate, embora o Lula agora, sabiamente, esteja mais recolhido, dando menos declarações, fazendo menos discurso. Então, por isso, eu entendo que essa rejeição, essa polarização
é uma polarização diferente, muito mais intensa do que as anteriores. É interessante, Rubens. E nesse cenário que você traça para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, isso explica o motivo da terceira via não decolar ou não necessariamente? São nomes que não agradam ao público. O eleitor quer essa coisa bélica, é isso que o Brasil vem vivendo desde 2018, mais ou menos? Que cenário que a gente pode traçar falando sobre a terceira via que não decola? A gente cita a Simone Tebet, tem 2% das intenções de voto. Tiago, a gente tem um problema, vamos dizer assim, aritmético, né? Se você tem aí 75% que já escolheram seus candidatos e não vão mudar de voto, a maioria esmagadora. Sobram 5% para 100, sobram 25%. 10%, eles votam historicamente branco ou nulo. Então, desses 25%, sobram 15%. Você tem aí o Ciro Gomes com algo em torno de 6, 7, 8, sobram o quê? Sobram 7%. Então, aritmeticamente, você não tem como ter uma terceira via, porque o eleitor já definiu os seus candidatos. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que a terceira via, ela não tem narrativa, ela não tem um discurso para apresentar para os eleitores, um discurso que seja sedutor, convincente. O que a terceira via propõe, né? Vamos em largas pinceladas. Terceira via é um caminho que propõe reformas, que propõe um cuidado maior com as contas públicas, que propõe pacificação, diálogo. Então, é óbvio que isso é o melhor para o Brasil. Mas o eleitor polarizado, numa sociedade polarizada, o eleitor, vamos dizer, entre aspas, briguento, é um tipo de discurso que não ganha muita relevância, não tem repercussão na mente do eleitor nesse momento. E, além de tudo, nós não temos um candidato de terceira via com uma expressão eleitoral que seja adequada para ir para um segundo turno. Então, você citou a Simone Tebet, que sem dúvida é uma candidata interessante, mas que atinge 1%, 2% dos índices de intenção de voto. Então, você tem alguma densidade política nessa busca da terceira via, mas uma densidade eleitoral muito frágil. Bom, antes de fazer a próxima pergunta para você, mas é sempre bom explicar para a nossa audiência que nós não estamos aqui tomando partido de candidato nenhum, estamos tentando fazer uma análise fria dessa situação, como a gente espera que seja o trabalho da imprensa e também do cientista político que faz essa análise. E eu te pergunto, em 2018, uma leitura que foi feita é que Jair Bolsonaro teria vencido a eleição por causa mais da anticorrupção e do antipetismo. Agora, o que explica essa liderança do ex-presidente Lula hoje, levando em conta, claro, em relação às pesquisas, hoje ele se veste entre o anti-Bolsonaro? O que isso quer dizer? O que essa expectativa dessa eleição quer dizer? Olha, o primeiro ponto é que você tem uma avaliação do governo Bolsonaro modesta. Então, você tem aí 25% a 30%, dependendo do instituto, avaliando o governo do presidente Bolsonaro como ótimo ou bom. Então, isso 25 para 100, 70, então 75% estão achando ou ruim ou regular, ou não estão opinando. Então, isso cria uma possibilidade do candidato de oposição, ou dos candidatos de oposição, se fortalecerem, né? Se você tem um governo muito bom, a oposição fica restrita a um patamar muito, muito menor. Então, esse é um ponto, né? Uma avaliação modesta, uma avaliação positiva modesta do governo. Isso cria E o Lula é identificado como oposição, tem um recall muito grande, e você tem uma lembrança, uma imagem do governo Lula, que é uma imagem de um governo que propiciou um consumo muito grande de uma massa de brasileiros de baixa renda. Então, isso cria uma esperança nas pessoas de que um momento como aquele, que foi um momento único pelo aumento dos preços das commodities
principalmente na China, né? O maior aliado do Lula no Partido Comunista Chinês, e essa expectativa de um retorno de um momento mágico na economia brasileira, onde as pessoas tinham crédito, começaram a consumir bens de consumo duráveis, como televisão, compraram celular, viajaram a primeira vez de avião, fizeram viagem de navio, as pessoas das famílias pobres começaram a entrar na universidade. Tudo isso cria um movimento de recall muito favorável ao ex-presidente Lula. E além disso, quando você analisa os principais indicadores da economia, Thiago, você percebe, eu fiz esse levantamento, que desde 89, né, 89, 94, 98, 2002, 2000, todo ano eleitoral, em nenhum ano a economia teve tão ruim. Se nós identificarmos os seguintes indicadores: crescimento do PIB, em 2022 é o pior crescimento do PIB. Taxa de juros, em 2022 é a maior taxa de juros de todos os anos eleitorais. Você tem um desemprego muito alto, é o maior desemprego em todos os anos eleitorais. E você tem ainda uma inflação alta, é a maior inflação em anos eleitorais. E essa inflação alta é pior, ela é mais alta nos segmentos de baixa renda. A inflação nos segmentos de baixa renda é maior do que a inflação média da economia brasileira. Então, você cria um meio ambiente muito favorável aos candidatos da oposição. Esses são, na minha opinião, os pontos que explicam essa liderança do ex-presidente Lula. Agora, Rubens, um outro ponto, né? A gente fala muito sobre a economia que vai pesar nessa eleição. Estamos nesse cenário ainda da pandemia, a pandemia não acabou, mas muito já se fala em pós-pandemia, e também a guerra na Ucrânia que pressiona o preço dos combustíveis. Mas eu pergunto, o eleitor que vai à urna, ele tenta fazer a leitura mais econômica, ou o passado do próprio PT em relação à corrupção, isso não vai pesar tanto na hora de se votar? Ou a figura do ex-presidente Lula acaba sendo um pouco dissociada mesmo, ele tendo sido preso, e aquela questão toda que a gente acompanhou da Lava Jato? Ô, Thiago, é lógico que aqui nós estamos fazendo uma análise técnica. Claro, lógico. Né? Tudo que eu não estou dando opinião, tudo que eu falo eu embaso em números, em indicadores, em estudos. O que me parece que o presidente Lula ele realmente é a maior liderança popular que o Brasil já teve. Ele é um fenômeno. Isso está consagrado numa série enorme de estudos, teses, dissertações, e etc. Ele seria eleito, Thiago, preso. Pesquisas de abril, maio de 2018 mostram que ele ganharia a eleição preso. Então, ele não é um candidato, vamos dizer assim, entre aspas, normal. Ele é um candidato diferente. O segundo ponto é que, do jeito que as coisas aconteceram do ponto de vista jurídico, embora o Lula não tenha sido inocentado, longe disso, parece que ele, tudo indica, né, que ele seja culpado no número grande de acusações que ele teve, ficou para a sociedade, para os segmentos menos escolarizados e de menos renda, no segmento que não apoia o presidente Jair Bolsonaro, a ideia de que ele foi inocentado. E isso cria também uma vontade de votar no Lula mais intensa. Mas eu creio que a grande motivação para o eleitor votar ou declarar que votaria no ex-presidente Lula se a eleição fosse hoje essa conjugação dele ser identificado como oposição e essa boa lembrança que o eleitor tem da época que ele foi presidente. Rubens Figueiredo, cientista político, conversando conosco aqui na Jovem Pan. Rubens, outro dia eu vi uma análise de um outro cientista político dizendo o seguinte, que os conceitos de direita e esquerda são hoje conceitos embolorados.
ou seja, não representariam mais as aspirações ou até as ideologias, né? Ou seja, hoje há uma mistura muito grande, mas os dois polos, como o Brasil, no caso aqui, vive uma polarização, os dois polos se atacam dizendo, isso é coisa da esquerda, isso é coisa da direita. Você concorda com isso? Olha, esses conceitos de esquerda e direita, se analisados, né, desde quando eles se formaram, é evidente que hoje você tem uma diferença muito grande, mas do que era no passado. Agora, é óbvio que são propostas diferentes. Quando o presidente Bolsonaro fala que ele defende uma economia mais liberal, que quando ele defende as concessões, as privatizações, ele está com um ideário mais ligado à iniciativa privada e mais nesse sentido que seria mais de direita. Quando você tem, do outro lado, o PT e o ex-presidente Lula divulgando, por exemplo, aquela proposta preliminar de programa de governo, na qual proposta o PT fala que vai rever a reforma trabalhista, que vai rever a reforma previdenciária, que acha que o Estado tem que ter um papel na economia maior, mais vigoroso, mais intenso, mais robusto. Tudo isso você deriva esse conjunto de propostas para a esquerda. Então, essa diferença existe. Ou é mais Estado, mais iniciativa privada. Ou é o Estado controlando e direcionando a atividade econômica, procurando direcionar a atividade econômica, ou é o Estado deixando a iniciativa privada trabalhar com mais liberdade. Ou é o Estado regulamentando as relações sindicais, ou é o Estado deixando que as relações sindicais se desenvolvam livremente e que os sindicatos se fortaleçam ou não de acordo com a percepção que os sindicalizados têm da sua importância na vida daquela categoria. Então, é óbvio que isso são propostas diferentes. Agora, se está embolorado ou não, é óbvio que não é a mesma coisa que era no passado. Agora, é óbvio também que essas propostas são bem distintas e que elas têm uma conotação de esquerda, no caso do PT, e mais de direita, mais liberal, vamos dizer assim, no caso do presidente Bolsonaro. Ô Rubens, como um analista, como é que você avalia esse conflito de poderes que o Brasil viveu nesses últimos 3, 4 anos? Muitos ataques ao próprio Supremo, decisões do Supremo que irritaram, né, muita gente, dizendo que o Supremo tem um poder que vem extrapolando, e o grande símbolo disso é o Alexandre de Moraes, e aí há uma reação, principalmente dos eleitores e do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esses atritos são normais ou você acha que esses atritos extrapolaram um pouco do que se avalia ou do que se considera natural numa democracia? Olha, eu acho que passou um pouquinho, né, dos limites, Thiago. Veja bem, o Brasil ele tem uma conformação política de divisão de poderes e o Brasil tem uma Constituição que é a segunda Constituição mais analítica do mundo. Se não me engano, só perde para a Constituição da Índia. Então, quase tudo no Brasil é matéria constitucional. Então, o Supremo se mete nas relações homoafetivas, se mete na cláusula de barreira. Então, tudo isso cria uma percepção de que existe essa hiperatividade do Supremo, que eu acho, me parece, tendo em vista estudos internacionais, e que é realmente exagerado. E você tem um presidente da República que é um presidente da República que ele gosta, né, do embate. A sua prática política é uma prática política de tomar a iniciativa de ganhar
o noticiário, o espaço no noticiário, a agenda política através de declarações muitas vezes polêmicas. E você tem um Congresso que teve momentos de uma atividade mais intensa e que hoje está num segundo plano. Mas essa hiperatividade, tanto do Executivo quanto do Legislativo, às vezes, e do Judiciário, cria um caldo de cultura favorável para que essa interlocução, vamos dizer assim, menos pacífica ocorra. E agora, o que a gente vê sempre quando um dos lados passa um pouco do limite, você tem, pelo menos temos assistido até agora, uma tentativa de contemporização que é o mais adequado para a vida harmônica entre os poderes e para que o país possa continuar vivendo a sua democracia de uma forma tranquila. Claro. Rubens, e outro tema sensível, também ainda a gente fala sobre esse conflito dos poderes em relação às urnas eletrônicas. Aí a discussão em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. A gente aqui na Jovem Pan, nos últimos 10, 15, 20 anos, a gente já falou muito sobre a questão das urnas eletrônicas, mas a desqualificação, a crítica à própria urna tem mais um fundamento técnico ou mais um fundamento político nesse momento? E se você espera que essa discussão continue até o processo eleitoral de outubro? Infelizmente, eu acho que vai continuar. Um dos pontos que o presidente Bolsonaro coloca com bastante intensidade no seu discurso é ele coloca e ele estimula esse debate extemporâneo aí sobre as urnas eletrônicas. Eu vejo com alguma preocupação isso, Thiago, porque pesquisa recente do Datafolha, se eu não estiver enganado, 27% dos brasileiros têm algum tipo de desconfiança da urna eletrônica. De cada 10 pessoas, grosso modo, 3 desconfiam da urna. Isso é muito ruim, porque se você tem uma desconfiança quanto ao resultado eleitoral de uma disputa democrática, é óbvio que isso não é bom para a democracia, não é bom para a sociedade brasileira. Então, eu acho isso horrível. Agora, a gente precisa ter um pouquinho de bom senso, né, Tiago? A gente pode comprar um carro por celular. Você acha que uma urna eletrônica seja incapaz de registrar o voto que você deu? Então, eu acho que é um tipo de desconfiança que não é concetânea com o momento que o mundo vive, né? A gente faz tudo por celular, tudo por rede social e não conseguiríamos ter uma urna que refletisse a vontade das pessoas. Eu acho isso muito complicado de aceitar. E, além disso, você não tem, do ponto de vista objetivo, nenhum antecedente que justifique esse tipo de desconfiança. Até porque Bolsonaro foi eleito pela urna eletrônica. Então, eu acho que é um evidente exagero que pode ser perigoso no futuro. Eu acho que você ter desconfiança nas instituições ou no mecanismo que reflete a vontade do povo, eu acho isso muito complicado. E, Rubens, e a desconfiança em relação a pesquisas eleitorais? Até há uma discussão no Congresso sobre proibição das pesquisas, enfim. Mas a desconfiança da pesquisa eleitoral. A pesquisa, obviamente, a gente tem alguns exemplos aí já no passado, com alguns erros, enfim. Mas a pesquisa está mais científica ou a pesquisa não teve uma evolução nesses últimos anos como se esperava? Que leitura que a gente pode fazer disso? E logo no começo você falou, né, que mais institutos, né, institutos ligados a própria corretoras de valores, de investimentos, vêm fazendo pesquisas também. Olha, Tiago, as pesquisas começaram a ser feitas na década de 30 do século passado nos Estados Unidos. Tem um histórico de sucesso monumental, né? O ganho que você tem em fazer uma pesquisa, ao invés de com 2.000, 3.000 eleitores, com uma amostra bem feita, você consegue chegar muito perto do resultado. O que acontece? Essa desconfiança das pesquisas, ela sempre houve, em alguns momentos mais, outros momentos menos, mas a verdade é que os institutos de pesquisas brasileiros
são internacionalmente citados como institutos de boa qualidade. O que está acontecendo nessa eleição é que nós temos aí 9 ou 10 institutos de pesquisa, alguns muito recentes, de criação muito recente, e esses institutos de pesquisa têm dado uma diferença entre Bolsonaro e Lula que já variaram de 6% a 21%. Então, é evidente que aí nós temos problemas sérios que justificam essa desconfiança. Quando você tem uma diferença entre dois candidatos, essa diferença fica dentro da margem de erro, você tem argumentos estatísticos e científicos para defender aqueles dois levantamentos. Mas é evidente que se você tem uma diferença de 6 com uma diferença de 21, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. E o que acontece é que você tem, entre esses institutos, formas diferenciadas de você coletar a informação. Então, quando o Datafolha, por exemplo, faz uma pesquisa face-to-face, que a gente fala, é uma pesquisa onde o entrevistador aborda o entrevistado pessoalmente e aplica o questionário, isso é uma técnica de coleta de dados mais consagrada. Quando você tem um computadorzinho, um robozinho ligando aleatoriamente para as pessoas teclarem no seu celular se votarão em Lula, Bolsonaro, Ciro, Simone Tebet, algum Felipe Dávila, algum outro candidato, você evidentemente tem uma forma de coleta de dados diferente e você tem também uma amostragem diferente, porque se você liga para 40 mil pessoas para você conseguir 2 mil eleitores, você terá uma amostra muito boa dos eleitores que querem responder pesquisa por robozinho. Agora, você não tem uma amostra correta, uma amostra de credibilidade do conjunto do eleitorado. Então, isso gera uma desconfiança e essa desconfiança aí sim tem sua razão de ser. Rubens, e para a gente fechar a nossa conversa, o que você espera do nível dessa campanha presidencial? Teremos um nível mediano, um nível baixo? Os candidatos, muitos falam que não vão nem participar dos debates. Enfim, qual é a expectativa para o nível da campanha desse ano de 2022? Tiago, por aquilo que eu falei no início, dessa intensidade dessa rejeição muito alta, eu acho que o nível não será dos melhores, né? A gente vê hoje muita briga entre os candidatos, muitas declarações de ataque e muito pouca discussão sobre sobre projetos, né? Para o Brasil. É muito pobre o debate do ponto de vista de propostas. É muito pobre o debate do ponto de vista de políticas públicas que possam ser implementadas para ajudar a melhorar a qualidade de vida da população. Isso é muito ruim, né? Porque os países avançam quando as candidaturas conseguem propor para a sociedade determinadas visões de mundo que ganham aderência da maioria dos eleitores, e com essa aderência eles são mais passíveis de serem implementados através de uma legislação votada por deputados e senadores eleitos democraticamente. Quando você não tem essa discussão mais programática, você parte para uma eleição muito simbólica, né, e comportamental, que é o que me parece que vai acontecer, infelizmente, nesse ano. Perfeito. Rubens, olha, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela sua gentileza, pelas análises aqui para o nosso ouvinte telespectador. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, Thiago. É sempre bom falar com você e até a próxima, aí, se Deus quiser. Muito obrigado. Bom, falamos sobre as perspectivas eleitorais aqui no Brasil com o cientista político Rubens Figueiredo. Você ouvinte, você espectador que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência mais uma vez e continue com a programação da Jovem Pan. Um abraço.